Pessoal, tudo bom? A gente vai fazer agora a parte 2 dessa aula para dores lombares, joelhos e ombros, tá bem? Essa parte 2, a gente vai usar a mesma ideia da parte 1, mas a gente vai acrescentar outra ideia, que é o movimento. Então o roteiro é muito parecido, mas vai ter essa diferença. É interessante que você tenha feito a parte 1 algumas vezes antes de fazer essa. Não é obrigatório, mas é interessante. Então vamos lá. Eu vou testar aqui como é que está a minha elasticidade. Sentir até onde meu corpo está indo. Agora, nesses movimentos, eu vou utilizar a repetição. Desculpa, nessas posições eu vou utilizar a repetição, o movimento. Então, esse movimento vai ser um movimento pendular. E nisso a musculatura ela vai se azeitando, ela vai e volta e ela vai tirando qualquer empecilho. Posso usar os braços assim, 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 assim. O importante é o movimento pendular em si. Então a gente vai fazer de 10 a 20 vezes. Quando você estiver fazendo com a gravação, faz junto. Quando você estiver fazendo sozinho, dose e intensidade. Observa que durante o movimento pendular é normal ele ir se ampliando. Não force isso, deixe acontecer naturalmente. É muito normal as pessoas se lesionarem fazendo muita intensidade num movimento que elas não estão acostumadas. Então, faz o movimento e sente o seu corpo. Sente a amplitude que ele permite. Respeita ele. Então, a primeira parte tinha uma intenção meditativa, parado. Agora a gente tem uma intenção meditativa dentro do movimento. Vamos lá. Então, no último você para, segura de novo onde você pode, nas pernas, tornozelos, pés. E puxa mais uma vez, agora buscando o máximo. Respira, segura, quando soltar, dê o máximo. A gente vai experimentar um máximo um pouquinho diferente, que é de ficar um tempo respirando e sentindo, ao invés de ficar só o tempo sem ar. Retorne. Seguindo nosso roteiro, a gente fez o Paschimottanasana, agora o Upavishta Konasana. Daqui. Mesmas posições de mãos. Primeiro, sentindo até onde o seu corpo vai, a gente vai fazer essa ideia do sanduíche. Primeiro, vê até onde ele vai, faz o movimento, depois dá o máximo na última vez. E fica. Pode voltar. Mesmas opções de braços. Eu particularmente gosto de manter as mãos aqui nos cotovelos, que eu sinto que trabalha minha percepção, meu eixo de equilíbrio. É normal oscilar um pouquinho a posição dos pés. Tenta manter eles mais ou menos fixos, no sentido de você não perder o equilíbrio ou não juntar as pernas. Vai fazendo um movimento pendular, sentindo, tanto para frente como para trás.
tirar aqui o alarme. Continuar. Fazer mais 2 vezes o movimento pendular. E aí você completa e vai sentindo o seu máximo. Respira. Segura um pouquinho. Quando soltar, deixa descer. Depois retorne. Lembre que o nosso objetivo com o máximo é recalibrar o que a sua musculatura pode. Agora, unindo as plantas dos pés, eu sempre gosto de lembrar, não arraste os pés. É uma maneira de você desenvolver sua consciência corporal, força, elasticidade. Mesmas posições para as mãos. Baixando o tronco, sentindo até onde você vai. Nessa primeira vez, a gente não está fazendo o máximo. E nem junto com o movimento. Escolhe a sua posição dos braços, faz um movimento pendular. É interessante que você faça esse movimento junto com a sua respiração. Então, para baixo você solta, para cima você inspira. Observa a amplitude aumentando. Um outro detalhe interessante, que eu ainda não tinha dito, é o seguinte. Nós temos um líquido que lubrifica as articulações. O nome desse líquido é sinovial. Quando a articulação fica muito parada, ela fica ressecada porque o líquido não circula. Então, quando a gente faz movimentos, quaisquer que sejam, tende a circular. Às vezes, alguma área específica não pega, então exercícios de alongamento, mobilidade sempre são interessantes. Mais um. E aí você vai se preparar para dar o seu máximo. Respira. Segura. Solta. Lembrando da dica, quanto mais a cabeça estiver para frente, melhor. Pode levar para baixo? Pode, mas para a coluna é mais interessante para frente. Segura ali um pouquinho, fica. Como a ideia é meditativa, é normal, durante qualquer tipo de meditação, surgirem desconfortos, dores, sejam físicas, emocionais, mentais. Então, quando você está ali observando, sentindo, ela vai se desfazendo. Às vezes é rápido, às vezes demora, às vezes vem prazer junto, às vezes é só prazer. O importante é você encarar essa experiência e viver.
De repente, na sua cabeça passa a seguinte ideia: professor, eu não estava sentindo antes e agora, fazendo esse exercício, a dor apareceu. Na verdade, a dor sempre esteve ali, só que você não estava sentindo porque não estava sendo exposta a ela. Então, a sua hora de sentir e liberar, deixar ela aí. Vamos seguir. Agora de bruços. Gira o seu corpo, deita, apoia os seus antebraços no chão. Se você já fez a parte 1, você já vai sentir que a lombar já está mais solta. Então, a gente vai fazer e vai juntar as duas posições para essa parte. Eu vou dar uma explicação um pouquinho mais ampla aqui. Então, senti um pouquinho a primeira etapa. Depois, na segunda etapa, eu já dei a explicação na parte 1 a respeito da posição das mãos. Faça a posição que seja melhor para você. Fica um pouquinho ali. Se você não der conta de subir até aqui, não tem problema nenhum. Eu vou passar uma variação específica para quem tem essa dificuldade. Então vamos lá. O que você tem de opção aqui? Quem só faz a primeira variação e não estende os braços, vai manter os cotovelos na linha dos ombros e vai fazer esse movimento de baixar o peito para o chão, trazer os cotovelos e abrir. Peito para frente, ombros para baixo, cabeça para o alto e para trás. Tá? Só isso. Dentro dessa posição das mãos até aqui, qualquer ponto que está valendo para você fazer a segunda variação, se você puder, de estender os braços e voltar. Então nós vamos repetir esses movimentos algumas vezes com esse propósito. Não é exatamente um pêndulo, mas a ideia é movimentar e ajustar a musculatura. Lembra da respiração. Para cima, inspira. Para baixo, expira. Mais um. E quando você der o máximo, aproxima os calcanhares, contrai os glúteos, abre bem o peito, amplia os ombros no sentido de baixar mais e dá o seu máximo. Vai respirando, sentindo. Possivelmente nesse ponto vai ser muito prazeroso. E volta. Nesse momento, nós vamos sentar de novo sobre os calcanhares. Alongando bem os braços para frente. Agora a gente vai usar um pouquinho de movimento. Vai ser um pouco diferente da primeira sequência. Você vai esticar um braço para frente, vai levar o outro flexionado para trás, as mãos em contato com o solo, agora vai arrastar mesmo. E nós vamos trocar isso algumas vezes.
Por enquanto tá bom. Agora, nós vamos afastar os joelhos. E a gente começou no outro ficando com os quadris para trás, os calcanhares na linha dos joelhos, verifica. Fica um pouquinho, você pode experimentar empinar um pouco os quadris, se sentir bem. Depois levando para frente. Ficar um pouquinho. E agora o movimento pendular. Para trás e para frente. Esse movimento é muito bom para soltar a articulação coxo-femoral. Quando ela está travada, pode acontecer várias coisas, inclusive de você ficar com tamanhos diferentes nas pernas. Uma perna maior que a outra. Ok. Mais uma vez para trás, ficando um pouquinho. Mais uma vez para frente, ficando um pouquinho. Unindo os seus joelhos. Empinando o bumbum para trás, aproximando dos calcanhares e alongando. Se você fez a sequência 1 e a 2, você está percebendo a grande diferença que fica nessa região. Agora, o movimento que a gente fez da primeira vez, a gente vai repetir. Nesse caso, você vai entrelaçar as mãos próximas do topo da cabeça. Vai desenrolar a coluna. A cabeça é a última a subir. Quando chegou lá no alto, abriu o peito. Afastou os cotovelos. E nós vamos repetir isso pelo menos 5 vezes para frente, 5 vezes para trás. Se você puder fazer mais vezes, 10, faça. Ok. E agora nós vamos testar mais uma vez como que está a região lombar. Então se prepara, agora sem repetição, vai até onde seu corpo pode, respira um pouquinho. E dê o máximo, ficando algumas respirações. Voltando. Observa que sensação gostosa, que alívio, que bem-estar. Faça quantas vezes quiser, aproveite. Nos despedindo.